para a nossa última aulinha, meus amores. Fé no Pai que conseguimos, né? Finalmente, né? Acabando aí esse semestre. Lembrando que essa é a última aulinha. Semana que vem é entrega de trabalhos, com a semana livre para estudos. Na próxima é provinha. E aí na outra é fechamento de notas, tá, meus amores? E chegando aí ao fim, então, da nossa matéria, né, nosso conteúdo de gerontologia, né? E para encerrar, né, a gente viu aí ao longo do tempo os cuidados que a gente tinha que ter com o idoso, os programas que atendiam o idoso, as principais síndromes, né? E para encerrar, como começo, meio e fim, a gente entra hoje em cuidados paliativos, né? Que é aquele processo, né, da morte, que infelizmente todos nós sabemos que o único fato da vida é que um dia iremos falecer. Então vamos conceituar, né, o que é esse cuidado paliativo. É uma modalidade, então, né, do meu cuidar, que melhora a qualidade de vida, né, do paciente e da sua família, né, diante dos problemas associados a doenças que já ameaçam a vida, né, através de prevenção e alívio de sofrimento, tá, por meio da identificação precoce e avaliação impecável e tratamento de dor, entre outros sintomas, tá? Aí ele até complementa aqui que procuram atender às necessidades dos pacientes terminais, procurando por meio de alguns princípios, tais como cuidados para não acelerar e nem prolongar com medidas desproporcionais a morte, né? Aliviar dores, suporte psicológico, espiritual e familiar. Então, em resumo, gente, meu cuidado paliativo é para aquela pessoa que infelizmente está passando por um problema patológico ou até mesmo fisiológico, que é a própria velhice, né? Que já não tem mais cura. A gente sabe que a consequência realmente vai ser o óbito, então a gente tenta fazer esse cuidado de forma mais adequada possível, aliviando as dores, mas tomando um pouco de cuidado para não prolongar essa vida mais do que é necessário, ou melhor dizendo, prolongar esse sofrimento além da conta, né? E também não fazer com que essa pessoa vá embora mais rápido, tá? Meio que tentar deixar no tempo certo. E aí, né, com isso a gente tem os modelos médicos atuais. E como que funciona? Geralmente, gente, atualmente a gente vive muito um médico curativo, né? O que é isso? A gente faz a investigação do diagnóstico do meu paciente, estabelece o diagnóstico e tenta promover a cura, né? Assim, não é raro encontrar nas unidades de cuidado intensivo, que é a UTI, doentes em fases terminais que são sacrificados no altar da tecnologia médica desumana. E por que ele fala isso, gente? Porque, infelizmente, a medicina ela tem tanta aquela coisa de quero cuidar, curar, que eles não respeitam nenhum aquele processo que a gente vê que já não tem mais cura, né? E às vezes até o próprio familiar não entende esse processo, porque a gente é meio egoísta quando fala de morte, né? A gente não quer perder a pessoa. E aí a gente fica vendo aquela pessoa na UTI, entubada, dias e dias ali, em vez de estar em casa, no conforto, né? Por quê? Tudo pra satisfazer o nosso ego. Tanto o médico tentar a cura, que ele sabe que, né, só milagre, como da família que não aceita perder a pessoa, tá? E outro modelo médico, que seria o mais adequado, é o modelo paliativo, que é centrado no meu paciente em si, tá? Tendo como essência não apenas a atenção às suas necessidades físicas, mas também as necessidades psicológicas, espirituais desses pacientes, tá? E o objetivo principal do meu cuidado paliativo passa a ser, então, a minha pessoa, e não a doença. Porque eu sei que a doença já não tem mais o que fazer. Então, eu vou oferecer o conforto para essa pessoa poder partir em paz, certo? Aí ele fala, cuidados paliativos em geriatria, né? Então, a gente sabe que, geralmente, quando a gente vai falar de cuidados paliativos na gerontologia, é por causa de doenças crônicas degenerativas, né? Então, é todas aquelas doenças que a gente viu ao longo das nossas aulas, né? Que pegou ali meu idosinho, a gente sabe que ele tá debilitadinho, tadinho, a gente sabe que ele vai falecer, então a gente tenta, né, fazer isso da forma mais digna possível, tá? Geralmente são de evolução lenta, causando muito sofrimento tanto para o paciente quanto para a família, tá?
levam ao comprometimento funcional, causando dependências. Então aqui a gente pensa em todas aquelas doenças que deixam o paciente acamadinho mesmo, sabe? Às vezes pode ser até uma pneumonia, mas que a gente sabe que ele já não tem um sistema de defesa legal para combater essa pneumonia. Ou se não, um exemplo melhor ainda, a insuficiência renal. A gente sabe que o rim desse paciente parou. E a gente sabe que a transfusão não vai ser possível e nem a hemodiálise. Então a gente sabe que esse paciente vai parar. E vai ser um processo muito doloroso, a família vai vendo, né, o próprio câncer que vai ali se estendendo. E a gente nunca sabe, né, qual vai ser a última vez que a gente vai ver aquela pessoa. Mas a gente tem que fazer todos os processos de um jeito menos doloroso. Qual que é a importância, né? Então, mesmo na fase terminal de uma doença, a qualidade de vida tem que ser garantida para esse paciente. Ela pode ser mantida em nível muito satisfatório, utilizando adequadamente as técnicas, né, de paliação, que a gente vai decorrer um pouquinho mais à frente. Então, o que são essas técnicas de paliação? Por exemplo, perguntar quem? Então, quem é o paciente portador da minha doença crônica? Ela é progressiva? Ela realmente é incurável? Então, a gente vai analisar quem é o paciente, quantos anos esse paciente tem, se realmente a doença dele não tem mais cura, porque às vezes é um câncer neurológico super avançado com metástase. Não tem mais o que fazer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes também é um câncer de mama que poderia ser removido e a pessoa viveria anos. Então, esse diagnóstico tem que estar muito bem estabelecido. Aí a gente vai perguntar, quando, né? Então, quando que eu vou iniciar o processo de paliativação? Então, ele fala aqui que inicia-se logo após o diagnóstico de patologia incurável. Então, toda vez que eu pegar um paciente, não importa, porque às vezes você vai ter paciente terminal de 25 anos, de 20 anos. São pessoas novas, mas estão com câncer super espalhado. E quando que eu vou começar, então, a ofertar esse cuidado paliativo? Na hora que eu estabelecer que o diagnóstico dela é incurável, que já não tem mais o que fazer. Independente de ser novo, independente de ser idoso, tá? E onde? Onde que eu vou manter esse paciente? Se ele é um paciente estável, né? Que a gente sabe que está debilitado, mas que não está sofrendo alterações clínicas, a gente pode fazer em domicílio, tá? Ou instituições de longa permanência, que é asilos, casas de repouso. E quando esse paciente, né, tá tendo realmente um processo que tá tendo muita alteração, então às vezes ele tá passando muito mal, sei lá, ele tá com vômito frequente, tá com uma diarreia frequente, não tá se alimentando muito bem, etc. Esse a gente vai colocar no hospital, tá? Por quê? Porque apesar dele estar morrendo, eu não preciso acelerar a morte dele. E essa morte não pode ser dolorosa, porque às vezes ele acontece. O processo do câncer é um processo na estágio final que é super doloroso. A pessoa tem N dores. Eu não vou deixar esse coitadinho morrer em casa. Eu vou lá, vou ligar uma morfina, vou aliviar a dor dele, né? Mas se é um paciente que não tá tendo dor, não tem nada, por que eu vou prender ele no hospital? Deixa ele viver o resto da vida dele, que ele tem aí, sei lá, pode ser um mês, pode ser um ano. E deixa ele ser feliz fora do hospital, tá? Aí tem aqui, conceituação de paciente terminal. Então, o que é o meu paciente terminal, né? Na evolução de uma doença, em um determinado momento, mesmo dispondo de todos os recursos, observamos que o paciente não é mais saudável. Ou seja, a morte dele é inevitável. Neste momento, as medidas terapêuticas não vão aumentar a sobrevida. Então, não adianta colocar 1000 doses de medicação lá. O corpo não vai responder mais, tá? Aí, o que acontece? Eu quero curar o paciente, eu sei que essa doença é incurável. Eu meto antibiótico no paciente para tentar combater a infecção, vamos supor. Ou se não, antibiótico para manter um câncer. Não existe isso, tá? Estou só exemplificando. Vai adiantar? O câncer vai regredir? Não. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar adiando a morte dele e prolongando o sofrimento. Entenderam? Então, eu tenho sempre ter essa noção. Como que deve ser feita, então, a abordagem do meu paciente terminal? Ela tem que ser de ampla dimensão, né? Então, não adianta falar só com o paciente, porque vai ter uma família em toda envolvida, né?
Às vezes tem, que nem aconteceu com a gente, infelizmente, na Santa Casa, aconteceu comigo, na verdade. Uma mocinha de 25 anos, 3 filhos, o último dela tinha 2 meses, e ela com câncer terminal, maligno, assim, avançadíssimo. Essa coitada, eu vi ela se decompondo, coitada. E a família do lado dela, e ela, infelizmente, veio a óbito. Então, né, tem que englobar todo mundo. Então ele vai se iniciar, né, com o diagnóstico da patologia incurável, vai ser através de uma abordagem multidisciplinar. Então eu sozinha, mesmo que eu fosse médica, eu não posso falar pra você, você vai morrer. Porque outro caso que aconteceu na Santa Casa, chegou uma médica e falou pro paciente, olha, você tá com câncer com metástase no seu pulmão, já tá tudo comprometido, infelizmente não tinha o que fazer, o menino tinha 18 anos. Eu nunca vi uma pessoa chorar tanto na minha vida, porque ela soltou assim, pá, na cara dele. Aí os outros médicos no dia seguinte foram avaliando, porque a Santa Casa tem um esquema rotativo, cada dia passa um médico, né? E aí o médico falou, não é possível, vamos fazer uma biópsia, não é possível. Ele tem 18 anos, não tem fator predisponente, e foi investigando, e no fim das contas ele não tava com metástase porcaria nenhuma, era fungo. Ele simplesmente tomou um antibiótico e foi embora feliz da vida para casa. E se ele tivesse, né, acreditado só numa médica? Ele teria, acho que até se suicidado, coitado, pelo nível de tristeza dele, ele ia morrer de suicídio, não ia morrer de câncer, que nem a médica falou. Então tem que ser multidisciplinar, várias pessoas, vários especialistas de várias áreas que vai abordar esse paciente para dar um diagnóstico certo, tá? E aí ele fala que tem que ser multidisciplinar, interdisciplinar, tem que fazer avaliações periódicas desse paciente, mesmo em estado terminal, porque às vezes ele, nesse momento, ele é um paciente que pode ficar em casa. Mas conforme a doença, né, tá se prolongando, pode acontecer dele precisar de uma internação. Então eu tenho que fazer várias consultas com ele, tá? Priorizar sintomas que causam sofrimento. Então, por exemplo, dor, infecções, assim, que vai... pode chegar na corrente sanguínea, eu tenho que avaliar tudo isso, tá? Pra tentar combater e não prolongar esse sofrimento. Tenho que ter a prescrição atualizada, coerente e criteriosa, né? Porque foi o que eu falei. Às vezes eu vou colocar o paciente numa morfina e a morfina ela funciona de duas formas. Ela existe a morfina, que é pra tirar dor apenas, isso, tá, gente? E existe a morfina, que é pra quem realmente já tá morrendo, tá em estado de sofrimento muito grande, então você liga ela, na verdade, não que é pra antecipar a morte, mas é pra essa pessoa poder partir sem sentir muito mais dor, sabe? Não é que ela acelera o processo, mas ela deixa ele mais tranquilinho, tá? E cuidado, porque tem muita gente que fala que morfina é só pra quem tá morrendo, não é, tá? É pra dor, tá? Não tem nada a ver. Tenho que respeitar a autonomia e a valorização da minha pessoa doente, né? Que é mais ou menos aquela história de, às vezes, a pessoa tá morrendo, tá ligada em aparelho, mas vamos supor que em vida ela falou, eu não quero ficar ligada em aparelho. Se eu chegar nesse ponto, desligue um aparelho. Mas aí quando ele tá lá, ligado nos aparelhos, a família fala, não vai desligar o aparelho, deixa aí, vai ressuscitar. Gente, tem que pôr na cabeça da família que, né, milagres existem, mas eles não chovem assim toda hora, em todo momento, tá? É quando Deus quer mesmo. Então a gente tem que pôr a família na realidade, tá? E a morte tem que ser digna com o mínimo de estresse no local de escolha da pessoa doente, né? Porque foi o que eu falei, às vezes a pessoa tá passando muito mal. Ela era pra ser internada, mas ela opta por não ser internada, ela quer morrer na casa dela. Então respeita a vontade dela, tá? Aí, aqui ele cita as 10 necessidades mais importantes que a gente tem que ter, né, com paciente de cuidado paliativo. Então a gente tem que ficar com essa pessoa, tem que ser útil para a pessoa que está doente, porque não adianta. Tem uma outra chuva burocrática que acontece, que é quando o paciente está em estado terminal. Gente, se você não tem psicológico para lidar, nem entra no hospital, porque você agrava mais ainda a tensão da pessoa. Já não é fácil porque ela sabe que vai morrer. Imagina ficar com uma pessoa chorando na sua cara 24 horas, pelo amor de Deus, você vai morrer, não morre. Não tem como. E acontece, tá? O hospital é cheio disso.
ser informado das mudanças de condição da pessoa que tá morrendo, né? Então, às vezes, foi o que eu falei, as pessoas tá estável e de uma hora pra outra ela, né, começa a declinar, então tem que estar alerta. Entender o que está sendo feito com o paciente e o porquê, né? Então a gente tem que sempre orientar a família, que nem no caso da morfina que eu acabei de falar. Se o paciente está com muita dor, fale pra família, olha, a gente vai ligar uma morfina. Isso, gente, eu tô com uma dor muito forte, tá? Pra quando nenhum analgésico mais dá certo. Falou, a gente vai ligar uma morfina pra baixar a dor. Ou senão a gente vai ligar a morfina pra aliviar, né? Que ele agora já falta pouco pra ele partir. Tá? Explicar o que tá acontecendo. Está seguro que esse paciente está confortável. Esse paciente ele precisa ser confortável, afinal ele tá, né, enfrentando a morte. Poder ventilar as emoções, né? Então, se esse paciente quer chorar, deixa ele chorar. Se esse paciente quer, sei lá, o que for possível fazer por ele, faça, tá? Está seguro que as decisões estão corretas, né? Então, foi o que eu falei, tem que ter certeza do diagnóstico, tem que ter certeza que não tem mais cura. Encontrar o significado da vida do paciente querido, né? Porque foi o que eu falei, você tá lidando não só com o paciente, mas com toda uma família. E ser alimentado, hidratado e poder descansar, né? E quais são os maiores problemas que a gente encontra com um paciente que está em estado terminal? Então, eles são pacientes que apresentam muito fadiga, dor. Geralmente são pacientes com anorexia, que já estão em um alto nível de desnutrição. São pacientes dispneicos. São pacientes que têm constipação, que têm náusea e vômito, que tossem muito, porque ficam muito tempo acamado e aí vai começando a prejudicar o pulmão. São pacientes que por causa da infecção pode ter confusão mental. Pacientes tristes, depressivos, afinal eles estão morrendo. Ou se não muito agitados, né, com insônia. Paciente às vezes que apresenta hemorragia, principalmente quando é câncer, né? Sarcopenia, pacientes com diarreia, pacientes com feridas, tá? E aí tem a dor, que a gente falou que é um dos maiores problemas. E aí eu deixei a escalinha aqui, né, pra gente ver, deixei a imagem de qual é o nível da dor desse paciente e quais seriam os remédios que a gente precisaria entrar, tá na tabelinha aqui. Então, né, ela pode ser neuropática e nociceptiva. A gente tem que avaliar a intensidade que ela tá acontecendo. A gente tem que avaliar quais medicações, né, porque foi o que eu falei, às vezes o paciente tá morrendo de dor, uma dipirona vai resolver? Não, é morfina. E a gente tem que ver quais são as medidas não farmacológicas que a gente vai prestar para esse paciente para tentar aliviar o conforto dele também. E no processo depressivo, o que eu posso fazer? Então, eu posso inserir o antidepressivo em doses baixas, né? Para tentar elevar um pouquinho a conta dele. Posso colocar os psicoestimulantes à base de anfetamina, que é o mais indicado pelo rápido início de ação, né? Que né, pra tentar melhorar o humor dele pelo menos um pouco, né? Pra ele morrer de uma forma mais digna. E pra dispneia, qual que é o tratamento? Então eu tenho que fazer um diagnóstico diferencial, ver se esse paciente não tá ansioso, se ele não tá com infecção, se ele tá com algum tipo de compressão, se ele tem algum distúrbio metabólico, porque tudo isso vai deixar o paciente com mais falta de ar mesmo, né? Então eu tenho que ver o que é normal e o que não é normal. Se eu vejo, né, que é alguma coisa mais anormal, eu posso instalar um oxigênio, que ele tem um efeito psicológico mais prático, tá? Posso colocar ansiolíticos para baixar a ansiedade, posso fazer o uso de opioides com baixas doses e posso usar os anticolinérgicos para reduzir então as minhas secreções, né, para ver se melhora o ar desse paciente. E pro caso da constipação, o uso de opiáceos, ele é um dos grandes geradores de constipação, tá? Opiáceos, gente, são uma medicação, uma classe de medicação, tá? Que a gente usa bastante para paciente terminal. E aí, né, vai progressivamente causando a constipação. Ele também é gerador de náusea, tá? E são sintomas que a gente negligencia muito, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? A gente pode fazer o uso, então, de laxativos osmóticos e o Sene, né, que é um chazinho, mas o Sene, gente, eu não indico muito pra quem tá saudável, não. É só pra quem tá em estado terminal. Porque o Sene usado sem moderação, ele causa mais danos do que qualificação, tá?
E para o tratamento de anorexia? Então, ele é a causa mais, é a causa que mais traz transtornos familiares, né? Do que é o paciente em si, porque o paciente sim, ele não tá com fome, ele tá morrendo. Mas a família fica olhando pro paciente e fala, meu Deus, ele tá muito magro. E você fala assim, ô seu João, ele tá magro mesmo, né? Tá com várias alterações aí, mas o seu João não entende. O seu João quer meter comida lá. O paciente tá nem respondendo mais, não tem nem digestão mais. Ou se não acontece muito de paciente que a gente realmente vê que vai morrer naquele dia, a gente não instala mais dieta integral. A gente pausa a bomba e deixa morrer. Aí a pessoa fala, nossa, mas ele vai morrer com fome. Gente, ele não tá fazendo mais digestão. Não adianta querer colocar comida, porque a comida é fonte de nutriente. Se meu corpo não tá absorvendo nutriente, eu só vou estar colocando líquido ali pra deixar o bicho desse tamanho. Não tá fazendo mais absorção de nutrientes, né? Então ele fala assim, que a alimentação artificial deve ser criteriosamente avaliada, discutindo com o paciente e familiares, pois os tubos causam muito mais desconforto nesse paciente, né? E além do alto custo, né? Porque foi o que eu falei, pra que eu vou passar a sonda num paciente que nem absorção de nutrientes tá fazendo mais? É só jogar comida lá pra ficar causando edema abdominal. E quanto à confusão mental e o delírio, né? O que eu posso fazer? Então, eu posso fazer medidas ambientais, né? Como eu disse, se é um paciente que pode ficar em casa, deixa ele em casa. E posso fazer o uso de neurolipéticos também, que é para ajudar, né, na parte cerebral. Eu tô perdendo o raciocínio porque tem uma pessoa que meteu a mão no buzina e não para mais. Parou. Pera. Perdão, amores. É que me desorientou totalmente mesmo a buzina. Ele vai começar de novo. Jesus. Isso porque tá no mercado. Tá com falta de paciente, tá na fila do mercado. Enfim, feridas, né? O que a gente pode fazer então? Então é tratar as lesões de pele, né? E as úlceras de pressão. Não é porque o paciente tá morrendo que eu vou deixar os bichos comer, né? Então sempre fazer o melhor curativo possível nessas regiões. A disfagia, né? Que é o cansaço ali. Mentira, a falta. Não consegui falar. Então, a gente usa a fonoterapia, né, para conseguir melhorar a fala desse paciente. E também pode ser indicado catéteres de alimentação provisórios ou definitivos, porque a gente entende que se esse paciente está com dificuldade de falar, imagina de comer, né? Aí a gente faz a avaliação da fono. A desidratação, então eu posso fazer a reposição via oral, quando esse paciente, né, tá funcionante o trato gastrointestinal. Posso fazer interal. Posso fazer a via venosa, que é a parenteral, tá? E pode ser subcutânea, que a gente vai ver aqui, tá? Mais pra frente. Perdão. A gente mora em frente ao mercado, altas tretas que acontece aqui, gente. Vocês não têm noção de como é se expande. E aí, né, eu falei pra vocês que tem a hidratação subcutânea. E o que é essa hidratação subcutânea? Na verdade, é uma técnica que a gente usa chamada hipodermoclise, tá? O que é isso, Pro? É a técnica de infusão de fluidos no meu tecido subcutâneo, ali na minha barriga, geralmente, tá? Ele apresenta pouco risco quando usado corretamente e permite a administração de volumes, né, que podem atingir de 1.000 a 1.500 ml em 24 horas, tá? Só que, gente, isso aqui é para hospital alto nível, porque eu nunca vi fazer isso aqui na minha vida. Aí, quais são os locais que geralmente a gente vai usar, né, essa técnica? É na face anterior do meu tórax, né, então eu uso essa parte. No meu abdômen, ali no buchinho. Nas minhas coxas, tá? E nos antebraços. É o mesmo lugar de aplicação da insulina, tá? E quais são as medicações possíveis de usar? Deixa eu só explicar como a gente usa essa história. Vocês estão falando de líquido, gente, vocês estão pensando só em soro, em água, né? Mas aqui é, por exemplo, aquele paciente que já não tem mais veia na vida. Já estourou todas as veias do paciente. Já tá roxo, nossa senhora. Esse paciente não vai passar um pique. Então, o que a gente faz? A gente coloca todas as medicações através do tecido subcutâneo. As que são possíveis, né? Porque não é todas também. Até 1.500 ml. Então, quais que são as medicações possíveis?
a butilescopolamina, dexametasona, diclofenaco, haloperidol, levomepramazina, é um nome tão bonito, né? Metoclopramida, metadona, furosemida, cefepina, ceftriaxone, midazolam, morfina, octreotídeo e tramadol, tá? Essas são as medicações que eu consegui infundir nessa linha. E era isso, meus amores. Essa foi mais a título de curiosidade pra vocês, tá? Das medicações aí por via subcutânea. E era isso, meus amores. Muito obrigada por me fazerem companhia nesse semestre. Desejo tudo de bom pra vocês, caso a gente não volte a se ver mais, tá? E sucesso pra vocês, meus amores. Beijos!